Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que é impressionante como é perceptível a presença do Espírito Santo nessa manhã. Eu estava cantando essa música, na verdade uma oração cantada, e eu estava todo arrepiado ali, porque hoje é possível perceber que há uma operação do Espírito Santo aqui nessa igreja. Você que nos acompanha nas mídias sociais, você que nos acompanha através da televisão aberta, não há melhor lugar para estar um domingo de manhã que na casa do Senhor, aprendendo sobre a palavra do Senhor. E essa igreja, a Igreja Primeiro Amor, é uma igreja firmada na boa doutrina, e nós aqui estudamos a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Você está convidado a vir aqui na Avenida José Bonifácio. E quem nos assiste, nós estamos estudando essa revista, a revista Consolidação da Fé. Já estamos na 10ª lição, hoje nós vamos estudar a 10ª lição. Você que nos assiste na televisão, no YouTube, você pode baixar essa revista no QR Code. Você deve estar nesse momento visualizando na sua televisão o nosso QR Code, e você pode estudar essa revista, você pode utilizar essa revista. Essa revista é uma oferta que a Igreja Primeiro Amor, em conjunto com o Instituto Aviva, está oferecendo para a sua edificação pessoal, e você pode utilizar para estudos bíblicos na sua casa, e também para estudos bíblicos, escolas bíblicas dominicais na sua igreja. Não deixe de acessar, de baixar, porque realmente é um material diferenciado, é um material muito rico, é um material que certamente vai edificar você e a sua casa. Na nossa lição da semana passada, nós estudamos os dons, os frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, singular, o fruto do Espírito Santo. São vários frutos do Espírito Santo, e hoje nós estávamos aqui numa oração cantada, pedindo para o vento do Espírito Santo se fazer presente em nossas vidas. E aonde o Espírito Santo reina, há mudança de atitude, há mudança de pensamento, há busca pela santificação. E quando se busca o Espírito Santo em profundidade, quando se busca o Espírito Santo em espírito e em verdade, você passa a ter na igreja, através da sua membresia, dos indivíduos que frequentam a igreja, dos cristãos convertidos, aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que tomou uma decisão pessoal, você que disse em determinado momento da sua vida: eu aceito a Jesus como Senhor da minha vida. Você que se convenceu que você sem Cristo é um pecador. Você que tomou a decisão mais importante da sua vida, você passa a ter o Espírito Santo habitando dentro de você. E quando o Espírito Santo habita na vida do cristão, passa a haver a manifestação não somente do fruto do Espírito Santo, mas também passa a ter a manifestação dos dons do Espírito Santo. Semana passada nós estudamos o fruto. Quem não pôde assistir, assista através das nossas mídias sociais, nosso canal no YouTube. Mas hoje nós vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo. Na leitura bíblica, em 1 Coríntios 12, de 4 a 8, eu quero convidar você a me acompanhar nessa leitura bíblica, que diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Observe, existe uma utilidade na manifestação do dom do Espírito Santo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas atente para o versículo 11: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas,
repartindo particularmente a cada um como quer. Quando nós vamos estudar a questão do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, é preciso entender algumas questões que a teologia sistemática traz para o nosso entendimento. Primeira lição, Jesus, ele é o dom que Deus nos deu. Isso você pode encontrar em João 4,10 ou Romanos 6,23. Jesus é o dom que Deus nos deu. Através de Cristo, nós temos, portanto, vida eterna. Graça, favor imerecido. Quando Jesus ascendeu, veio o Deus Consolador, o Espírito Santo, que é, portanto, um dom de Cristo à igreja. Você pode ver isso em Atos 2, 38 e 39. Quando nós vamos estudar essa palavra, eu tive o trabalho de tentar entender essa palavra dom. Essa palavra dom vem do grego charismata. É uma graça que tem como origem os dons. Os dons, portanto, são uma graça. E eles são concedidos à igreja com 3 finalidades. Os dons são concedidos à igreja com 3 finalidades. Primeira finalidade, edificar. Segunda finalidade, exortar. Terceira finalidade, capacitar a igreja. Nós não podemos ver, portanto, os dons dissociados do crescimento do reino. Os dons precisam ser entendidos como de uso corporativo. Quando eu digo de uso corporativo, eu estou dizendo de uso do corpo para edificação, para santificação, para crescimento do corpo de Cristo e para a implantação do reino de Deus aqui na terra. Há, portanto, propósitos. Um dom, ele somente é concedido porque há um propósito. Ele não deve ser visto, portanto, como algo que é concedido para um status pessoal. Dom jamais deve ser visto como algo concedido para status pessoal. O dom tem que ser colocado a serviço da igreja. São capacitações, portanto, que nós devemos usar para crescimento do reino. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro, uma pergunta: o que são dons espirituais? O segundo, os objetivos dos dons. E o terceiro, a diversidade dos dons. São esses 3 momentos que nós vamos compartilhar com vocês na manhã de hoje. Primeira pergunta: o que são dons? É muito comum o cristão aceitar Jesus, vir para uma igreja e ouvir a palavra: eu tenho dom, você já tem dom, fulano de tal manifestou um dom. O que são dons? Primeiro, dom precisa ser entendido, compreendido como uma virtude. É, portanto, algo que é dado pela graça de Deus aos cristãos. São, portanto, a partir daí, especialidades das funções do Espírito Santo para edificar a igreja. E eu repito essa palavra, edificar a igreja, porque nós precisamos entender e compreender isso. O dom só tem sentido no coletivo, na edificação do corpo de Cristo. Os dons, portanto, são propriedade de quem? Dele, e para uso dele. É ele quem usa os cristãos e não o contrário. Não somos nós que vamos usar os dons de acordo com a nossa conveniência. Muito pelo contrário, nós devemos usar sob inspiração do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Quais são os objetivos dos dons? Isso é importante nós entendermos. Os dons têm objetivos. Primeiro objetivo é intervir com poder na capacitação do trabalho do reino. O Espírito Santo, portanto, é um Deus atuante na construção, multiplicação, manutenção e preparação da igreja de Cristo. Existem alguns objetivos principais: propagação, crescimento, amadurecimento, treinamento e zelo da igreja. Como o quê? Como noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós precisamos nos preparar como noiva de Cristo para encontrar o noivo da igreja. Quem é o noivo da igreja? Jesus Cristo.
Os dons edificam, preparam, santificam o corpo de Cristo. Todo aquele, portanto, que faz parte da igreja de Cristo, tem à sua disposição o poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha fiel de Jesus Cristo. Como cristãos, nós já estudamos isso em lições anteriores, nós devemos ser testemunhas, embaixadores de Cristo. Quando você está em qualquer lugar, as pessoas olham para você e precisam enxergar a quem? Cristo através de você, através do fruto do Espírito Santo. Atos 1:8, Jesus disse o seguinte, para a igreja antes de ascender aos céus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, até aqui em Belém do Pará, até aqui na Amazônia, até aqui no Brasil. Nós somos testemunhas de Cristo. Será que você tem se colocado como testemunha de Cristo? Será que quando as pessoas olham para você, veem através de você Cristo? Será que as pessoas, quando estão ao seu redor, ao seu lado, sentem a presença de Cristo? Será que as pessoas comentam, há alguma coisa diferente nele? Eu não sei dizer o que há diferente nele. E as pessoas vão prospectar a sua vida, as pessoas vão investigar, até que em determinado momento elas vão entender que a diferença que há em você, que faz você brilhar, é aquela diferença que torna você sal e luz. É a presença do Espírito Santo na sua vida. Segundo objetivo dos dons, e aqui é importante, os dons nos habilitam, nos capacitam a sermos servos. Servos. Nós estamos no corpo de Cristo para servir. Os dons espirituais, portanto, são interferências do poder dispensados para aliviar a vida dos outros na igreja. Portanto, nós temos que estar a serviço dos irmãos. Eu tenho colocado isso repetidas vezes, porque muitas pessoas frequentam igrejas, mas não se envolvem nas igrejas. Muitas pessoas entram numa igreja, participam do culto, mas não estabelecem relacionamentos. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é comunhão. Cristianismo é unidade. Nós somos parte de um mesmo corpo. E nós precisamos nos enxergar como corpo de Cristo. Nós precisamos, portanto, nos colocar como vasos úteis em nossa comunidade de fé. Aqui é a nossa comunidade de fé. De que forma você está se colocando como um vaso útil nessa comunidade de fé, para o crescimento da igreja de Cristo? Você que nos assiste na televisão, de que forma você está se colocando como um vaso útil na sua comunidade de fé? E agora existe uma nova modalidade de cristão, né? Que é o cristão que não participa mais de comunidade de fé. É o cristão que acha que pode continuar a sua jornada de uma forma independente. Liga uma vez ou outra, talvez um final de semana, um culto no YouTube, assiste um culto na televisão, mas não congrega, não participa. Cuidado, a caminhada cristã, ela é uma caminhada coletiva. Nós estamos aqui para servir. Se você não faz parte de uma comunidade de fé, você não se coloca, portanto, a serviço dos outros. Cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ou o cristianismo maduro, não é aquele cristianismo que nós estamos vindo para a igreja, ou nós buscamos ao Senhor para sermos servidos. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, me dá isso, me dá aquilo. O verdadeiro cristianismo é o cristianismo do serviço no reino. Você se colocar como o crente maduro serve. O crente maduro tem um chamado. O crente maduro se coloca à disposição do corpo de Cristo. Somos, portanto, dispensadores da graça de Deus. Uma palavra grega que eu gosto somos ecônomos. Somos dispensadores. O Senhor coloca dons à tua disposição. O Senhor coloca várias coisas nas tuas mãos, bens que você pode administrar de acordo com a graça, de acordo com a vontade do Espírito Santo, de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. 1 Pedro 4,10 diz o seguinte:
cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros na multiforme graça de Deus. Se você ainda não é um bom dispenseiro, se você ainda não é um bom economos no reino de Deus, está na hora de dar um passo rumo ao amadurecimento cristão. Existem várias funções que você pode exercer no reino, existem várias vocações que são distribuídas, vários chamados que são distribuídos. Se apresente diante do corpo de Cristo, e a partir daí, se coloque diante do Senhor, e Ele vai habilitar a cada um de acordo com o propósito dEle, com dons. E existem, de acordo com a nossa revista, de acordo com o nosso autor, 3 grupos de dons do Espírito Santo: os dons de poder, os dons de saber e os dons de expressão. Vamos analisar cada um deles rapidamente. Dons de poder. Primeiro dom de poder que nós temos é o dom de curar. É uma ação, portanto, misericordiosa do Espírito Santo para, milagrosamente, quando acaba a capacidade humana de intervir, arrancar as doenças físicas dos santos. O Espírito Santo continua curando milagrosamente. Nós tivemos testemunhos aqui recentemente de curas que foram operadas pelo Espírito Santo aqui nessa igreja. Pessoas que foram curadas, que foram tiradas de um leito na UTI, quase em estado de morte, pela operação, pela oração dessa igreja e pela operação do Espírito Santo. O Espírito Santo age ainda hoje no coração daqueles que se deixam. Se coloque diante do Espírito Santo. A doença, portanto, quando a gente fala de doença, ela não faz parte da vida natural do homem, ela foi introduzida pelo pecado. A enfermidade foi introduzida pelo pecado, e o Espírito Santo vem para restaurar o estado natural do ser humano. Atos 9:34, e disse-lhe Pedro cura a Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Pedro, pela autoridade do Espírito Santo, pelo poder conferido por Jesus Cristo, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, disse a Enéas: levanta, levanta. Esse é o dom de curar. Nós temos o dom, segundo dom de poder, é o dom de operação de maravilha. O que é o dom de operação de maravilha? É a expressão de poder dada pelo Espírito Santo em operar milagres extraordinários aos olhos humanos. E aqui o nosso autor, na nossa revista, menciona 3 exemplos. Primeiro exemplo é a cura de um coxo, que você encontra em Atos 3, 1-9. É uma operação de maravilha, porque o coxo, ele tinha um membro atrofiado. E ali o Espírito Santo opera um milagre de tal forma que cria-se um novo membro, um membro restaurado. Segundo exemplo é a ressurreição de uma pessoa, Atos 9:36-42. A ressurreição de uma pessoa é a alteração de um rito natural entre 2 mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E quando você ressuscita uma pessoa, você está trazendo uma pessoa novamente para o mundo dos vivos. Essa pessoa volta a habitar o seu corpo carnal. Terceiro exemplo, tornar sem efeito o veneno mortal de uma víbora, alterando as leis da natureza. E você vai encontrar esse exemplo lá também no livro de Atos, capítulo 28, versículo de 1-6. Essas manifestações do Espírito Santo, portanto, são intervenções poderosas de Deus, e elas ultrapassam qualquer entendimento, qualquer razão, qualquer explicação humana. Nós vamos ver o que disse, portanto, o autor da carta dos Hebreus, em Hebreus 2:4, sobre isso. O autor da carta dos Hebreus nos diz o seguinte: testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Atenção, por sua vontade. Não é a minha vontade, eu quero esse dom. Quem determina o dom é Deus, pela graça. O terceiro dom de poder é o dom da fé.
Ele é um poder influenciador do Espírito Santo para se ter uma fé sobrenatural, além do normal, com autoridade para a operação de milagres especiais. Um exemplo aqui que o nosso autor utiliza, está lá em Mateus 14, versículos 19 a 20, quando Jesus opera o milagre da multiplicação de pães e peixes. Ele opera, portanto, um milagre sobrenatural ali, manifestando, portanto, uma fé extraordinária. Ele chamou um rapaz e disse: traga esse rapaz aqui. E ele alimentou milhares de pessoas a partir da sua fé sobrenatural. Segundo tipo de dom é o dom de saber. Primeiro dom de saber é o dom da palavra de sabedoria. O que é o dom da palavra de sabedoria? É a manifestação sobrenatural do conhecimento de Deus sobre a influência do Espírito Santo para a solução de problemas difíceis ou para aconselhamentos, seja aconselhamentos de ordem pessoal, seja para a resolução de conflitos na igreja. E muitas vezes nós nos deparamos com situações de conflitos. Eu acabei de mencionar que cristianismo é convivência, é relacionamento. Muitas vezes, no teu relacionamento dentro do corpo de Cristo, você vai ser instado a aconselhar alguém. Já aconteceu comigo isso. Já aconteceu de surpresa eu estar num lugar e alguém me procurar e me relatar um problema. E eu pensar comigo mesmo, dizer o seguinte: eu não sei que resposta dar, não sei que tipo de orientação dar. E naquele mesmo momento eu fiz uma oração. Não foi não foi duas, não foi 3 vezes não. Nesse momento eu faço uma oração: Senhor, coloca as palavras certas na minha boca. Que não seja eu, que não seja da minha razão, que não seja do meu entendimento, porque o meu entendimento, o meu conhecimento, a minha racionalidade é limitada. Coloca as palavras certas. E a partir daí começa a fluir uma conversa. Então o Espírito Santo, ele te capacita, ele te habilita, muitas vezes, a dar uma palavra de conforto, a dar uma palavra de sabedoria, edificando a vida de alguém, orientando alguém, portanto, a partir daí, servindo como instrumento de edificação do corpo de Cristo. Um exemplo claro disso aqui é a defesa que Estevão fez no Sinédrio. Quem já leu o livro de Atos conhece a história de Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão foi preso, Estevão foi julgado, Estevão foi condenado. E ali no Sinédrio, quando Estevão estava sendo julgado, ele falou com tamanha autoridade, que impactou toda uma geração. Inclusive essa palavra de Estevão permanece viva até nós, através do livro de Atos. Lucas relatou isso. Tamanho foi o impacto do testemunho de Estevão naquele momento, que o autor do livro de Atos, o evangelista Lucas, relatou isso no livro de Atos. Você pode ler da sua casa, Atos 6:10. Nessa manifestação, portanto, acabou se cumprindo algo que Cristo havia falado em Mateus 10, versículo 19 e 20. O que Cristo disse? Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E isso acontece com muita frequência nos dias de hoje. Nós vivemos uma guerra cultural, onde nós somos confrontados por sermos cristãos. Certamente, se você pratica uma fé pública, se você testemunha publicamente daquilo que você crê, se você é uma testemunha aberta, que você é um servo de Cristo, em determinado momento alguém vai te colocar na parede, alguém vai te instar, alguém vai te questionar. Nesse momento, você clame e peça sabedoria, porque o Espírito Santo vai te colocar as palavras certas na tua boca, e a partir dali você vai ser uma testemunha. Como Estevão foi, nós seremos testemunhas de Cristo. Segundo dom, o dom da palavra, da ciência, do conhecimento. Se manifesta, portanto, como um poder de revelar verdades ocultas, verdades que estão acontecendo ou que vão acontecer, mas não é de domínio público. São coisas que permanecem em secreto ou em segredo.
Pode vir por revelação no sentido, visão, sonho, voz audível, ou até por arrebatamento de espírito. Quantos de nós aqui já não tivemos uma experiência sobrenatural? Aliás, crer no Espírito Santo é crer no sobrenatural de Deus. Quantos de nós, às vezes, talvez a pessoa que não tem o Espírito Santo, às vezes vai dizer, você tem um sexto sentido. Não, não é sexto sentido não, é a presença viva do Espírito Santo dentro de nós, que nos alerta, que revela as coisas. Você já chegou em determinado lugar e pensou, olha, eu preciso tomar cuidado com isso, ou eu preciso tomar cuidado com aquela pessoa, ou eu não posso, não devo me envolver com tais pessoas. Isso é o Espírito Santo te revelando. Quem aqui já teve a experiência? Certamente alguém vai dizer, eu já tive, de sonhar com alguma revelação, de estar orando, estar em oração, estar buscando a resposta de Deus para alguma coisa, e essa resposta vinha através de um sonho, ou através de alguém que vem e te traz uma palavra, alguém que você não está esperando, faz uma ligação para você, e te dá uma palavra que você às vezes não entende. Como é que aquela pessoa sabia disso? Isso é o Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. Nós temos alguns exemplos, também 3 exemplos que o nosso autor nossa revista traz. Jesus fala que a mulher samaritana tinha 5 maridos, Evangelho de João 4, 16 a 19, ele estava conversando com aquela mulher samaritana e ele disse, olha, é verdade, você tem 5 maridos, você não tem um, você tem 5 maridos. Foi revelado a Pedro que Ananias havia vendido a propriedade por outro preço que havia dito. Atos 5, 1 a 10, Ananias fez uma venda de uma propriedade e fez uma oferta e mentiu na sua oferta, disse que tinha vendido aquela propriedade por um preço, e Pedro, a partir de uma revelação do Espírito Santo, disse, não Ananias, não foi esse o valor que você vendeu. O Espírito Santo levou Eliseu a ver que Geazi havia recebido prata de Naamã, 2 Reis 5, 25 e 26, são exemplos, apenas 3 exemplos de outros exemplos que o nosso autor poderia ter citado aqui. O Espírito Santo revela, busque a revelação do Espírito Santo na sua vida. Sabe quando o Espírito Santo revela muito? Na minha vida, por exemplo, é impressionante, o Espírito Santo se revela muito quando eu estou lendo a palavra. Às vezes eu estou buscando uma resposta, eu vou ler a Bíblia e impressionante como o Espírito Santo fala comigo através da palavra. É uma forma de revelação também do Espírito Santo. Dons de expressão. Dons de expressão. Pronto. Primeiro dom de expressão, dom da profecia. Dom da profecia é a recepção da mensagem ou de mensagens vindas diretamente de Deus. Através de quem? Através do Espírito Santo, para o indivíduo ou para a igreja. Com que objetivo? Atenção, a profecia tem sempre 3 objetivos claros. 3 objetivos claros. Primeiro, doutrinar. Portanto, é ensinar. Segundo, exortar, corrigir. Terceiro é confortar. A profecia tem esses 3 propósitos. Em geral, é de entrega, portanto, imediata. O Senhor levanta um profeta. E não necessariamente essa profecia, ela tem que vir caricaturada de alguém aqui, investido de caricaturas. Às vezes a profecia ela é direta. O Senhor me revelou tal coisa sobre a sua vida. O Senhor usa pessoas para profetizar muitas vezes em nossas vidas. Exemplo, Paulo sendo usado para Elimas. Isso você encontra também no livro de Atos, capítulo 13, versículo 9 a 11. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, atente, cheio do Espírito Santo, você somente pode ser usado pelo Espírito Santo, se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver buscando santidade, se você tiver uma vida íntima, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor?
Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Um exemplo do dom de profecia é Ágabo, usado pelo Espírito Santo, que avisou a Paulo, por exemplo, da prisão em Jerusalém, Atos 21, 10, 11. Será que você já recebeu um aviso de alguém? Alguém que de repente entrou em contato com você, encontrou com você e deu um aviso: olha, eu estou sentindo no meu coração de trazer essa palavra para você. Certamente na nossa caminhada cristã nós já passamos por algum momento desse. Eu já tive momentos onde o Senhor utilizou pessoas para me trazerem observações, me trazerem advertências, para me confortar. E isso faz parte, portanto, da jornada cristã, mas da jornada do cristão que permanece diante do altar buscando um relacionamento com Ele. Outro dom de expressão, também um dom muito conhecido e muito falado, é o dom de variedades de línguas. Vamos falar sobre o dom de variedades de línguas. Ela é, portanto, a disponibilidade que o Espírito Santo concede ao crente para falar em idiomas que nunca foram aprendidos pelo esforço humano. O texto mais famoso a esse respeito é o texto que fala lá sobre Pentecostes. Então o texto de Pentecostes diz o seguinte, Atos 2,4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam num lugar, no cenáculo, esperando a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu como vento impetuoso, como quem chega de repente, como quem abre tudo, abre as portas, abre as janelas. Será que o Espírito Santo já fez isso na sua vida? Já entrou no seu coração, abrindo as portas do seu coração, arrombando as janelas da tua vida, promovendo mudança, sacudindo a tua vida? Só quem já teve uma experiência viva com o poder do Espírito Santo sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo, quando chega, ele mexe contigo, ele mexe com os teus sentidos, ele mexe com o teu emocional, ele mexe com o teu físico, ele mexe completamente com as pessoas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aqui há uma diferença que eu acho interessante nós colocarmos aqui, porque há igrejas evangélicas que há uma diferença entre igrejas evangélicas. Nós estamos numa escola de estudos bíblicos, isso é importante. Algumas igrejas evangélicas são chamadas igrejas históricas. Elas acreditam que esse dom ele foi concedido naquele momento, especificamente naquele momento, com um propósito. São chamadas igrejas históricas ou igrejas tradicionais. As igrejas renovadas ou as igrejas pentecostais, que é o caso da igreja Primeiro Amor, acredita que a manifestação do dom de línguas permanece até os dias de hoje. Permanece até os dias de hoje. Essa é uma diferença importante, que você precisa entender e conhecer, principalmente você que é novo convertido. Entretanto, independente de acreditar, e nós acreditamos que o dom permanece, o dom de língua permanece até hoje, nós acreditamos nessa igreja nisso, mas independente de você acreditar nisso ou não, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, nós vamos todos para o mesmo lugar, o reino que nos espera é o mesmo. O que nos habilita a vivenciar a eternidade com Cristo, não é você acreditar nos dons de línguas. O que te habilita a vivenciar na eternidade com Cristo é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Determinados tipos de debates e conversas cabem muito bem no campo teológico. Predestinação, por exemplo, é outra diferença entre arminianos e calvinistas. Mas eu acho que são discussões muitas vezes pouco edificantes para nós travarmos no dia a dia normal da nossa convivência cristã. Você tem liberdade para ter os seus entendimentos a partir da revelação que o Espírito Santo tem na tua vida. Então, o objetivo das línguas estranhas, que nós chamamos de línguas estranhas, é o quê? Primeiro, levar o fiel a falar diretamente com Deus, prestando-lhes culto em mistérios. Você provavelmente já deve ter visto alguém falando em línguas estranhas. Ali existe, portanto, uma conversa
íntima, relacional do espírito da pessoa com o Espírito Santo de Deus. É um diálogo. E muitas vezes, nessas conversas, coisas, muitas vezes que nós não percebemos, ou que a própria nossa racionalidade muitas vezes não tem condições de expressar, são relatados ali. São gemidos inexprimíveis muitas vezes. O Espírito Santo, muitas vezes, através dos dons de línguas, leva a uma conversa, talvez, com o Espírito Santo, não, certamente com o Espírito Santo, que você, na sua racionalidade, poderia não ter condições de ter, ou na profundidade, ou abrindo o teu coração da forma como deveria abrir. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Você entendeu esse versículo? Quem fala língua estranha, fala com Deus. E tem gente que parece que quer falar para os outros. Não, fala com Deus. Deus tem o entendimento sobre isso. Segundo, objetivo da língua estranha: promover edificação diretamente de Deus. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Quem fala em língua estranha, em língua desconhecida, busca, portanto, uma edificação pessoal, diferente do que profetiza, como diz o texto. O que profetiza, edifica a igreja. Terceiro, objetivo das línguas estranhas: dar sinal aos descrentes da presença de Deus. 1 Coríntios 14, 22, 25. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. De acordo com o autor da primeira carta aos Coríntios, você tem ali claramente a menção de que o dom de línguas estranhas, ele é um testemunho do poder de Deus para os infiéis. Os infiéis, ou os que não acreditam, ou os que não creem, ou os que não aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida, ao ver o dom de língua, compreendem que existe uma operação do poder de Deus naquela vida. Terceiro dom de expressão é o dom de interpretação de línguas. E aqui eu gosto de dizer que os dois, eles estão sempre, ou deveriam estar sempre, associados. Por quê? O que é o dom de interpretação de línguas? É a habilidade sobrenatural, além do normal, portanto, dada por quem? Pelo Espírito Santo, para interpretar as línguas estranhas. Isto é, de nos fazer entender as mensagens entregues através das línguas estranhas. 1 Coríntios 27, 28. E se alguém falar em línguas desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. E haja intérprete. Eu particularmente, eu já fui em algumas igrejas que eu não me senti muito confortável em ver uma verdadeira bagunça, no sentido de todo mundo gritar e falar a língua ao mesmo tempo, e ali eu não sentia uma edificação coletiva. O culto a Deus, atenção meus irmãos, uma coisa que eu aprendi é que o culto a Deus ele tem que ser dado com ordem e racionalidade. Isso é bíblico, ordem e racionalidade. O Senhor não se agrada de baderna, de bagunça, de desordem. Nós precisamos cultuar a Deus com ordem e com racionalidade. E aqui o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Corinto, dizendo: olha, vocês precisam organizar o culto de vocês. Não dá para todo mundo sair falando línguas ao mesmo tempo. Se alguém vai falar em língua, fala 1, 2 ou 3 por vez. E, por favor, de preferência, se tiver alguém que interprete. Se tiver intérprete, ele continua. Mas, olha só, não sou eu que estou falando, é Paulo. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Você entendeu? Você entendeu? Ordem. Ordem no culto. Depois você pode ler com calma esses versículos na sua casa,
Mas o que nós precisamos entender ao estudar a nossa lição da escola bíblica dominical é que existem dons. E os dons são ministrados, são facultados a todos nós. Todos nós. Todos nós somos habilitados a recebermos um dom. Um dom. Mais importante que os dons, eu considero, são os frutos. É o fruto. É o fruto que se materializa em vários caracteres de Cristo, caráter de Cristo. Mas o dom também serve para edificar o corpo de Cristo. E você pode receber um dom de Cristo, de acordo com a sua vontade? Não, de acordo com a graça de Deus. O Senhor conhece o teu propósito, o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a necessidade do corpo de Cristo. E se você tem se colocado diante do altar do Senhor, buscado santidade, buscado ter uma vida íntima e relacional com Ele, Ele vai te facultar dons. Para a tua honra e glória? Não. Para a honra e glória do nome dEle, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vou fazer uma oração. Será que você tem buscado o Espírito Santo na sua vida? Nós estudamos nas duas últimas lições o Espírito Santo. Não existe igreja viva, igreja atuante, igreja que impacta a realidade, se não houver o mover e o agir do Espírito Santo. Não existe. O Espírito Santo tem que se fazer presente. E hoje de manhã eu estava arrepiado aqui, porque eu estava sentindo o vento do Espírito Santo aqui, passeando entre nós. Passeando entre nós. Essa igreja, ela hoje é uma igreja atuante, porque aqui se busca um relacionamento íntimo, aqui se busca a intimidade com Deus, aqui se busca conhecer ao Deus Criador, aqui se busca conhecer ao Deus Filho, mas aqui se busca sim, ter a presença viva do Espírito Santo. Eu li recentemente alguns livros sobre, depois eu posso até compartilhar com vocês, seja do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo, que é impressionante como você muitas vezes estabelece um relacionamento distante com o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo está distante, o Espírito Santo precisa ser uma pessoa íntima. Será que quando você acorda de manhã você diz bom dia Espírito Santo? Quando você está fazendo alguma coisa você começa a conversar com o Espírito Santo. Eu tenho o hábito de orar muito dirigindo. Eu estou dirigindo, muitas vezes eu estou conversando com Deus, eu estou conversando com o Espírito Santo, eu estou colocando as minhas coisas diante de Deus. Você não precisa, meus irmãos, você não precisa ser um crente legalista. O que é o crente legalista? É aquele que acha que tem que ter ritual para as coisas. Você não precisa estar numa igreja, você não precisa estar de joelho, você não precisa cumprir rituais para falar com Deus. Muitas vezes a gente se coloca de joelho em sinal de submissão, em sinal de respeito, em sinal de dizer, olha, eu não sou nada, eu me prostro diante de ti porque eu reconheço a tua autoridade. Mas você pode orar no ônibus, você pode orar numa sala de aula, você pode orar no seu ambiente de trabalho, você pode orar em qualquer lugar. E o crente que começa a ter um relacionamento presente com o Espírito Santo, ora o tempo todo. O que é orar o tempo todo? É ter um relacionamento permanente com Ele, é estar o tempo todo dialogando com Ele. A hora que você começar a ter intimidade com Ele, você vai ter liberdade para dizer coisas que você muitas vezes não teria, às vezes, você não se achava digno de dizer. Digno de dizer. E muitas vezes eu abro meu coração e eu me coloco diante dEle, eu falo, olha, eu estou pensando isso, eu sei que eu estou errado nisso, me corrige, me constrange. Nós precisamos admitir que sem Ele, nós não somos nada. E eu quero voltar a duas lições anteriores para encerrar. Nós estamos sujeitos ao pecado. No mundo, nós estamos sujeitos ao pecado, ao erro. E o que Jesus nos ensinou? Como nós devemos, de que forma nós podemos resistir ao pecado? Somente através de duas coisas. Conhecimento da palavra. Segundo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Senhor, nós queremos te adorar, Pai. Reconhecer a tua soberania em nossas vidas. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós somos pecadores, Pai.
Nós queremos nessa manhã, Senhor, primeiro agradecer, Senhor. Agradecer porque Tu és misericordioso e a Tua graça sem medida nos libertou do cativeiro do pecado, Senhor. Através da morte de Cristo nós somos, Senhor, libertos. Nós recebemos a vida eterna. Mas quando Cristo subiu, Senhor, ascendeu aos céus, Ele trouxe o Consolador, que é a Tua presença viva em nós, Senhor. Queremos na manhã de hoje pedir, Senhor, em primeiro lugar, que o Teu Espírito Santo reine soberanamente nesta igreja, Senhor. Se faça presente em tudo, em todos os ministérios, em todas as ações que aqui são desenvolvidas, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, para que o Espírito Santo opere com profundidade nessa comunidade de fé, nós como cristãos, como servos, nós precisamos nos colocar diante do Teu altar e dizer: me usa como vaso. Espírito Santo, vem nesse momento passear entre nós. Te faz soberano aqui, Senhor. Sonda, Pai, cada coração nessa manhã. Muitas vezes, vai lá, Senhor, no mais íntimo de cada um aqui, Senhor, e Tu conheces. Tu tens como sondar os pensamentos muitas vezes ocultos, Senhor. Aonde, Senhor, há sede, que Tu, Senhor, derrame, Senhor, profundamente águas que venham do Teu trono, Senhor. Sacia a nossa sede, Pai. Derrama do Teu Espírito Santo, Senhor. Traz a presença do Teu Espírito Santo para a Tua igreja, Senhor. Capacita a Tua igreja, Senhor. Admoesta cada um a desenvolver o caráter de Cristo, Senhor, através do fruto do Espírito Santo. E batiza, Senhor, a Tua igreja. Batiza os Teus filhos com o Espírito Santo, Senhor. Capacitando eles com dons, Senhor. Não para edificação apenas deles, Senhor, mas para edificação do Teu corpo, Senhor. De modo que nós, como corpo de Cristo, possamos crescer, Senhor. Crescer no serviço do Teu reino, Senhor. Para impactar vidas, Senhor. Transformar mentalidades. Impactar gerações. Mudar essa cidade, Senhor. Fazer com que haja realmente a implantação do Teu reino. Para a honra e glória do Teu nome. E que cada um de nós diminuamos, Senhor. E que Tu cresças soberanamente através de nós. Que cada um que nos olhe, Senhor, aonde quer que nós estejamos, possa através de nós ver a Jesus Cristo, Senhor. Que nós possamos ser testemunhas e embaixadores do Teu reino e do Teu poder. Essa é a oração que nós fazemos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.